A voz de Deus é a sua inteligência espiritual. E se vocês me permitem, eu quero repassar alguns pontos importantes, alguns pontos principais, para depois nós podermos nos aprofundar aqui nesse texto em nome de Jesus. Amém? Então, vamos começar lendo Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8. E me permita, por favor, ler alguns textos da palavra de Deus que se relacionam à voz de Deus e à direção de Deus para nossas vidas. Nesse primeiro momento, quero destacar aqui porque é importante que nós possamos reconhecer a voz de Deus nas nossas vidas. Amém? Como nós podemos identificar que de fato é Deus que está falando conosco? Inclusive, essa semana mesmo, no meu Instagram, eu recebi várias perguntas, talvez por conta de algumas postagens no Instagram, em que as pessoas me perguntaram: como eu posso ter certeza que é Deus que está de fato falando comigo? E é incrível como existem muitos filhos de Deus que têm dúvidas realmente se é Deus que está falando, e como eu sei que é Deus que está falando, e quando eu sei que de fato é o Senhor que está falando. Então hoje eu quero te dar aqui uma instrução, um ensino que definitivamente, irmãos, escute o que eu vou dizer para vocês, definitivamente vai resolver esse conflito no teu coração. Amém? Eu creio que se você entender o que vai ser comunicado aqui pela graça de Deus, você vai chegar a um ponto na sua vida onde você não terá mais dúvidas de que de fato é Deus que está falando com você. Porque veja bem, se você é filho de Deus, Deus fala com você. Mais uma vez, se você é filho de Deus, Deus fala com você. Amém? Deus fala com você. A questão não é se Deus fala, a questão é: estamos ouvindo o que Deus está falando? Temos ouvidos desenvolvidos para ouvir aquilo que o Senhor está falando? Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a importância de ouvirmos a voz de Deus. E nós não seremos bem-sucedidos na nossa jornada cristã, nós não seremos bem-sucedidos na nossa vida com Cristo, na nossa vida espiritual e, consecutivamente, em todas as áreas da nossa vida, se nós não discernirmos a voz de Deus nas nossas vidas. Em Gênesis 3:8, diz a palavra de Deus que quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Observe que quando o casal ouviu a voz de Deus, eles sabiam que Deus estava ali presente. Então, a voz de Deus nos garante a presença de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós podemos ter a certeza de que Deus está presente. Amém? Em João 10, 27, você não precisa abrir, mas não distraia, não perca a sua atenção, põe o teu foco nessa palavra. João 10, 27, Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas, quem aqui é a ovelha do Senhor? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha que coisa linda. Eu as conheço e elas o quê? Me seguem. Então observe que é improvável que nós de fato sigamos a direção de Cristo nas nossas vidas se nós não reconhecermos que é Ele que está falando conosco. Então é improvável que a gente vá receber as instruções que Jesus tem para nós se nós não conseguimos reconhecer, identificar a voz de Cristo. Então perceba que existe uma relação entre seguirmos a Cristo com ouvir a sua voz. Amém? Se queremos seguir a Cristo, nós precisamos ter clareza de que é Ele que está falando conosco. Amém? Então, quando nós sabemos que é Jesus que está falando, isso nos dá motivação, isso nos dá disposição, isso nos dá energia para que a gente possa seguir as instruções, para que a gente possa atender a voz do Senhor. E nesse aspecto é muito importante entendermos que todos nós que somos de Deus, todos nós que somos de Cristo, nós temos recebido instruções da parte do Senhor. E essas instruções muitas vezes vêm em forma de impressões. Amém? Alguns sentimentos, algumas impressões que nós temos, algumas intuições, em alguns casos até mesmo sonhos e visões que acabam chegando à nossa vida, mas às vezes nós não temos a certeza absoluta de que
que de fato é o Senhor que está falando conosco. No Salmo capítulo 29, é um salmo que faz um tributo à voz do Senhor. Nos versículos 4 e 5, Davi declara: a voz do Senhor é poderosa. Quantos podem declarar isso? A voz do Senhor é poderosa. Mais uma vez, a voz do Senhor é poderosa. Aleluia. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. O que Davi está basicamente nos falando aqui nesse versículo é que a voz do Senhor verdadeiramente promove avanços nas nossas vidas. A voz do Senhor tem o poder de provocar em nós o impulso que nós precisamos para termos avanços significativos na nossa vida. Por isso que é importante você conhecer a voz de Deus na sua vida. Ainda nesse mesmo Salmo, capítulo 29, versículo 9, o próprio Davi declara: a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Em outras palavras, a voz do Senhor torna você o quê? Produtivo. A voz do Senhor é poderosa para quebrar as resistências, os impedimentos, os obstáculos, promover em você uma força de avanço, um impulso de avanço, assim como também a voz de Deus na sua vida gera em você a capacidade de ser altamente produtivo, altamente frutífero na sua vida. Amém? Davi está dizendo que quando a voz do Senhor é liberada, até os bezerros, até as corças aqui no texto, né? E eu disse para vocês domingo que nós ministramos, a voz de Deus faz com que as vacas produzam, gerem mais vaquinhas, amém? Então a voz do Senhor promove produtividade nas nossas vidas. Então, se pegarmos só esses textos aqui, você vai perceber como a voz do Senhor gera em nós a confiança que nós precisamos, a certeza da presença dEle conosco, a direção que Ele tem, os avanços, amém? E a voz do Senhor nos torna produtivos. Existe uma diferença entre a voz de Deus e a palavra de Deus, amém? A voz de Deus não é a mesma coisa que a palavra de Deus. Quando nós estamos nos referindo à palavra de Deus, nós estamos nos referindo àquilo que está sendo dito. Portanto, o conteúdo, porém a voz é quem está dizendo, é quem está falando. E você entender essa diferença é uma chave na sua vida. O conteúdo é a palavra, é o que está sendo dito, porém a voz é quem está dizendo. Amém? É quem está falando. Então você vai ver que há muitas pessoas que elas até conhecem a palavra, conhecem o conteúdo, mas não têm intimidade com a voz de Deus, não reconhece a voz de Deus nas suas vidas. Então tem o conhecimento daquilo que Deus fala na sua palavra, tem o conhecimento do conteúdo daquilo que está sendo dito por Deus, mas não tem experiência pessoal com a voz do Senhor. E eu quero dizer que a voz do Senhor é única, tão única que quando você aprende a voz dele na sua vida, quando você ganha conhecimento da voz de Deus na sua vida, você sabe quem está falando com você, você sabe quem está dizendo. Não é simplesmente você entender o que está sendo dito, mas é entender quem está dizendo. Isso é maravilhoso, amém, amados? Isso é extraordinário.